Bem, antes de soltar aqui o vídeo do Gustavo Gaia, eu quero fazer uma pequena introdução, assim como ele também fez. Só que eu coloquei pontos diferentes do dele, porque esse STF e essa esquerda, essa turminha do mal, fizeram de tudo para que nós assistíssemos a um filme e ficássemos calados, que para mim foi um filme de péssima qualidade. Atores de segunda, um roteiro que não convenceu ninguém. Mas olha, uma produção que saiu caro demais. E quem paga essa conta? Eu e você. Pois é, mas eles tentaram. Tentaram de todo jeito fazer com que o povo de bem engolisse a seco essa história de golpe contra a democracia e Estado de Direito. Mas uma hora a verdade vai aparecer como está aparecendo. Porque não é possível. A corrupção, a mentira e a farsa não podem prevalecer por todo o tempo. E sabe aquele amigo, amiga que zombou de você, te chamando de fascista, bolsominions e sei lá mais do que? Se ele ou ela tiver um pouco de humildade, um pinguinho que seja, vai te pedir perdão. Porque a humildade é algo que transforma, que engrandece e liberta do achismo de que é melhor do que você. É aquele ditado: a mentira tem pernas curtas. Eu gostaria de dizer algo aqui, mas não sei se devo. Mas uma coisa eu gostaria. Gostaria muito que convidassem os dois sujeitos que estiveram com Ana Priscila no dia do quebra-quebra, na esplanada. Ana Priscila não confessou. Mas quem sabe eles não confessariam, hein? Então, a pergunta é: eles foram pagos ou não pagos para incitar o povo a fazer aquela baderna? Porque a questão não é só sobre Bolsonaro, mas é sobre cada cidadão de bem que foi constrangido, calado e obrigado a pagar multas por supostamente ajudar em um ato golpista que só tinha valor na boca dessa turminha do mal. Não tem como afirmar, mas o Lula foi eleito pelo povo ou nomeado pelo Moraes? São muitas perguntas e praticamente nenhuma resposta. Mas vamos assistir o Gustavo Gaia com novas informações? No início, eles tiveram muito cuidado para escolher o enredo correto, escrever o script com muita cautela, contratar os melhores atores, escolher o melhor cenário, pintar com a melhor tinta e escolher a melhor divulgação. Acreditavam eles que seria a peça teatral mais amada, ovacionada na história do Brasil. O que eles não contavam é que ao longo do tempo, enquanto essa peça estava sendo produzida, os atores treinados e o cenário construído, as pessoas começaram a entender o que acontecia por trás das cortinas. Qual era a real intenção que dominava a atmosfera nos bastidores. O resultado disso é que depois de milhões e milhões envolvidos de dinheiro público nessa construção dessa peça fictícia, ninguém mais quer comparecer ao teatro. Já se sabe que é uma peça podre, com tinta barata, com atores comprados e que as intenções não são nem um pouco republicanas. E o resultado é esse. Depoimentos no STF escancaram fragilidades em tese de golpe e frustram a acusação contra Bolsonaro. Uma das principais batalhas que eles estavam travando era justamente a batalha de convencer a população de que o Alexandre de Moraes e o STF salvaram o Brasil de um golpe de Estado terrível do Bolsonaro. Não colou. Hoje nós temos a maioria pedindo para que os prisioneiros sejam soltos, a maioria entendendo que isso não passa de uma perseguição política e não só isso. Os depoimentos que vieram à tona nessas últimas semanas agravaram ainda mais a percepção de que a justiça brasileira pode ser qualquer coisa menos justa. Esse caso chamou em específico a atenção. Felipe Martins. A forma como foi construída todo um enredo para prender o Felipe Martins, na ideia de que ele iria fazer uma delação sobre acusação, sobre tortura, né, sobre presos, ele ia se render ao sofrimento e fazer uma delação, quando não deu certo,
eles se viram desesperados tentando justificar a prisão dele. Documento forjado foi produzido, acredite ou não. Depois de um depoimento, o general fala que o Felipe Martins nem sequer estava na reunião. A situação, cara, é insustentável. Mais cedo ou mais tarde, esse totalitarismo do judiciário vai cair. E cada uma dessas pessoas pagará o preço. Bom, vamos lá, Márcio. Como tem muito depoimento, né, eu vou me ater aqui ao caso mais controverso, talvez, aí dessa denúncia, que é do ex-assessor internacional do Bolsonaro, Felipe Martins. Ficou preso ali preventivamente por 6 meses. Bom, tem um equívoco aí. Ele não ficou preso por 6 meses. Ele está preso ainda. Tornozeleira, todas as segundas-feiras tem que se apresentar ao tribunal, ao fórum, para assinar. Não pode viajar, não pode trabalhar. Ele ainda está preso. Sob a acusação de ter fugido do Brasil lá com o Bolsonaro, mas depois confirmou que ele nunca havia deixado o país. O que o Freire Gomes, o ex-comandante do Exército, diz nesses vídeos? Ele cita o Felipe Martins 2 vezes, né? Na primeira, ele se antecipa, voluntariamente ele diz espontaneamente que nunca afirmou que o Felipe Martins participou daquela reunião com os comandantes. Olha que loucura. O cara nem sequer participou da reunião, mas ele é acusado como um dos grandes articuladores. Que é uma reunião central com o Bolsonaro, que o Bolsonaro teria apresentado a minuta do golpe. Freire Gomes... Minuta do golpe que ninguém nem leu ainda. Diz apenas que um assessor que ele não conhecia entrou, entregou um documento e saiu. E que quem disse que era o Felipe Martins foi o delegado da Polícia Federal durante a instrução do inquérito. Depois, nesses vídeos aí que nós vimos agora, o PGR, Paulo Gonet, insiste nessa questão, porque ela é controversa, ela é importante também para a PGR esclarecer, e pergunta se era o Felipe na reunião. E o Freire Gomes disse que não sabe que, como tinha esclarecido, ele não tinha condições, não tem condições de dizer que era o Felipe, mesmo depois que ele sabia quem que era o Felipe Martins, com base nas imagens ali no noticiário. Pois bem... Ou seja, o general nem sabia, nem conseguia reconhecer quem as pessoas dizem que eram os principais articuladores do golpe. Meu Deus. O comandante da aeronáutica disse também que nunca viu o Felipe Martins. Então, de uma forma geral, isso tem uma percepção ali que enfraquece um pouco essa alegação de que ele era uma figura central, porque os comandantes não sabiam quem era ele. Ok? Obrigado. Né? Juntando essas falas com os depoimentos do Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, que diz que nunca participou de reunião com o Felipe Martins, e o próprio Jair Bolsonaro, que nega também, essa tese da PGR pode vir a ser fragilizada e justamente essa acusação, né? Reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele. Preste atenção. Até quem não é bolsonarista reconhece que um cidadão foi preso como forma de tortura, intimidação e coação para que ele falasse exatamente o que o Alexandre de Moraes queria ouvir para poder dar continuidade a esse teatro. Você escutou isso? Até quem não é bolsonarista. Justamente essa acusação, né? Reforçando aí o que muitos acham, não necessariamente bolsonaristas, que ele só foi denunciado porque prenderam ele para tentar tirar uma delação premiada dele e não conseguiram, e agora precisa denunciar para justificar essa prisão preventiva de 6 meses. Na Lava Jato era assim também. Lembrando que, quando o Alexandre de Moraes votou para tornar o Felipe Martins réu, ele disse que isso se baseava em 3 episódios: a delação do Mauro Cid, os registros de entrada no Alvorada e o depoimento do Freire Gomes. Então, peraí. Delação do Mauro Cid, 11 versões diferentes sobre tortura e sobre ameaça. Registro de entrada na Alvorada. O cara era assessor do Bolsonaro, então ele com certeza ia entrar na Alvorada. E delação, e fala do Freire Gomes, no qual ele volta atrás? Os registros de entrada do Alvorada é sempre muito problemático ali, porque tem de entrada, mas não tem de saída, enfim. De alguma maneira, a própria geolocalização ali que as defesas apresentaram, de algumas empresas, de aplicativos, elas não confirmam. A geolocalização do celular do Felipe Martins mostra que ele não estava lá na hora da reunião. O depoimento do Freire Gomes, eu acabei de dizer, ele coloca ali uma dúvida e incerteza e sobra a delação do Cid, que a gente sabe, aliás, uma herança da Lava Jato, que delação premiada por si só não pode ser considerada um meio de prova isolado. Então, eu pegaria esse caso aí com uma interrogação para ver daqui em diante como que isso vai ficar a situação jurídica dele.
é um dos maiores absurdos jurídicos já acontecidos no Brasil. Toda aquela revolta e indignação que a esquerda dizia sentir por conta da Lava Jato, que passou por 3 instâncias, tá? Primeira, segunda, STF, ela foi confirmada em 3 instâncias, está acontecendo agora numa escala muito mais grave, exponencialmente mais grave, só que na última instância sem o direito de recorrer. O Lula só não está preso hoje porque ele pôde recorrer para o STF, que achou que não conseguiu inocentar, achou uma tecnicalidade para soltar um criminoso. Eles estão fazendo algo 10 mil vezes pior que a Lava Jato. Com o Bolsonaro, com todos ali, com todos esses que são réus, com deputados federais, com todo mundo que reclama da ditadura que virou o Brasil. Cara, o coração já não aguenta mais de tanta indignação. Não aguenta mais. Tem hora que eu sinto pontada no meu coração de tanta indignação que eu sinto. O cara ficou preso 6 meses, 10 dias numa solitária. Tá preso ainda. Eles vão condenar ele, porque não importa mais se tem prova ou não. Tudo para salvar a democracia. Rapaz, eu tô com tanto medo dessa democracia do Brasil que eu acho que eu vou fugir para Venezuela. Meus amigos e minhas amigas, se o Gustavo Gaia está com tanta indignação a ponto de sentir pontadas no coração, imagina eu e você. A nossa pontada é no corpo todo. Mas, no fim das contas, mesmo com tudo que está acontecendo no nosso país, o salário do Gaia e de todos os políticos está lá na conta certinho. Mas isso não é sobre o Gustavo, tá? Eu gosto dele, admiro o trabalho dele, assim como de outros políticos, como o Nicolas, o Cleitinho, o Van Hatten, enfim. Mas quem sofre mesmo somos nós. No meu caso, eu estou desempregado, tentando com esses vídeos alcançar as metas do YouTube para solicitar a monetização. E tudo muito difícil, usando o notebook que eu tenho desde 2012, fazendo a filmagem com a própria câmera do Note, que você já deve ter percebido que não tem uma boa qualidade, mas é o que eu tenho para hoje. E vamos que vamos! E por isso eu conto com seu apoio para conseguir a monetização, tá bom? Uma frase que um amigo dizia, que eu acho muito bacana, que é a seguinte: hoje eu preciso de você, mas amanhã você pode precisar de mim. Bem, dito isto, eu encerro aqui dizendo o que eu digo sempre: fiquem todos com Deus e me desculpem a minha sinceridade em forma de desabafo, tá? Fui!